Bem-vindos ao avanço do capítulo 75 da telenovela Marcados pelo Passado. Enquanto Zelija está na cozinha, percebe que há um anel jogado no chão. Ela o pega para saber o que é e poder observá-lo, sem imaginar naquele momento que esse anel foi deixado ali por Busque com propósito. Quando Zelija o pega e começa a olhá-lo, percebe que dentro do anel estão gravados os nomes de Yusuf e Busque. Ao ver esses nomes, Zelija fica completamente impactada e começa a se lembrar de tudo o que está acontecendo, especialmente de tudo relacionado a Yusuf e ao relacionamento que ela tinha com ele. Para Zelija, encontrar esse anel faz com que muitas coisas voltem à sua mente e que a situação fique ainda mais complicada para ela. Enquanto isso, Busque está muito contente porque sabe perfeitamente que deixou aquele anel com um propósito e que agora Zelija o encontrou. Busque permanece do lado de fora tomando um café sozinha, enquanto Yusuf percebe que ela está ali. Nesse momento, Yusuf começa a ter uma verdadeira batalha mental, pensando em tudo o que está acontecendo e em como tudo se tornou difícil para ele. Yusuf também sente que a situação está ficando cada vez mais complicada e não sabe o que fazer diante de tudo o que está acontecendo. Finalmente, decide sentar-se para tomar um café com Busque. Busque diz que eles estão ali simplesmente para ter uma conversa e que não há nada importante sobre o que falar, tentando apresentar o encontro como algo simples. No entanto, Yusuf continua muito sério enquanto está com ela. Enquanto eles estão conversando, Zelija começa a procurar rapidamente por Yusuf, mas não sabe onde ele está. Depois, percebe que Yusuf e Busque estão sentados juntos tomando café. Ao vê-los, Zelija fica completamente impactada e começa a gritar com Yusuf, perguntando por que ele mentiu para ela sobre aquela mulher, porque nunca contou que Busque tinha sido sua noiva e o que eles estão fazendo juntos ali. Zelija não consegue entender por que Yusuf nunca contou aquela parte de seu passado e sente que ele escondeu algo importante dela. Ela continua reclamando e demonstrando toda sua irritação, enquanto Yusuf não sabe o que fazer nem como responder diante do que está acontecendo. Yusuf tenta explicar que Busque simplesmente é sua amiga, mas Zelija não aceita essa explicação e diz para ele não ser estúpido. Então, Zelija mostra o anel que encontrou e aponta que ali estão gravados os nomes de Yusuf e Busque. Ao ver o anel e ouvir o que Zelija está dizendo, Yusuf simplesmente fica sem saber o que fazer, enquanto tudo volta a ficar ainda mais complicado para ele. Pivete está muito contente porque já tomou uma decisão e considera que a única maneira de seu filho poder ter filhos é conseguindo uma mulher para ele. Para conseguir isso, decide ligar para Merin. E depois disso Merin aparece no hotel. Quando Merin encontra Pivete, as duas ficam muito felizes, e Pivete diz a ela que finalmente chegou o dia que estava esperando, porque a partir daquele momento ela será sua nora. Para Pivete, esse momento representa algo que ela estava esperando há muito tempo. Então começam a se lembrar daqueles momentos de muito tempo atrás, quando Pivete dizia a Merin que deveria ter paciência, porque em breve chegaria o dia em que ela seria mulher de Devra. Agora Pivete volta a se lembrar de tudo aquilo e fica muito contente ao saber que Merin apareceu novamente e que está ali com ela. Enquanto tudo isso acontece, Aziz está chorando no escritório de Devran e explica que Pivete vai trazer outra garota para que Devran possa ter um filho. Essa situação é precisamente o que mais dói em Aziz. Por isso, ela não consegue evitar começar a chorar. Aziz está muito afetada pelo que está acontecendo, mas Devran tenta tranquilizá-la e diz que tudo isso vai acontecer e que ela deve se acalmar. Aziz reconhece que pensa que isso realmente vai acontecer, mas Devran promete que não será assim e pede que ela confie nele. Devran tenta demonstrar a ela que pode confiar nele. Nesse momento, tenta beijar Aziz. No entanto, justamente nesse momento, uma porta se abre e Pivete aparece acompanhada de Merin. Aziz fica completamente impactada ao ver Merin ali, enquanto Pivete demonstra uma expressão de satisfação ao se deparar com aquela cena. Aziz também observa o que está acontecendo, enquanto Devran simplesmente fica olhando fixamente para Merin. Entre Devran e Merin acontece uma conexão através de seus olhares, algo que faz com que a situação fique ainda mais complicada para Aziz. Depois que Devra estava tentando resolver as coisas com Aziz e tranquilizá-la por tudo o que estava acontecendo, de repente Merin aparece e a situação volta a ficar ainda mais complicada, especialmente para Aziz. Pivete, que parece estar muito satisfeita com o que está acontecendo, recebe Merin de maneira sarcástica e lhe dá as boas-vindas. Merin simplesmente fica sem palavras diante da situação, enquanto Devra abaixa o olhar e permanece calado. Aziz observa tudo o que está acontecendo e pergunta a Devra o que está acontecendo e quem é aquela mulher, pedindo que ele lhe diga de uma vez por todas. No entanto, Devra não sabe o que dizer e permanece muito calado enquanto Aziz espera por uma resposta dele. Finalmente, Devran tenta explicar que aquela mulher não é nada e que simplesmente é uma parente distante deles,
tentando diminuir a importância da presença de Meryn. Depois, Devran dá as boas-vindas a Meryn, e ela agradece sem dizer absolutamente mais nada. Nesse momento, Devran explica a Meryn que Aziz é sua esposa, e Meryn simplesmente diz que é um prazer conhecê-la. Enquanto isso, Pivete continua com aquela expressão de sarcasmo, deixando claro que está satisfeita com a situação, enquanto Aziz continua sem saber o que dizer e permanece completamente confusa com tudo que está vendo. Devran tenta rir e volta a dizer a Aziz que aquela mulher não é nada e que simplesmente não deve prestar atenção nela. No entanto, Aziz não quer que brinquem com seus sentimentos e reclama que quer saber se Meryn é realmente a garota de quem estavam falando, a mulher que Pivete pretende dar a Devran para que ele tenha um filho. Devran tenta interromper essa conversa e diz para ela parar de falar de coisas que não são verdadeiras, insistindo que simplesmente levou Meryn para provocá-la. Mas Pivete intervém e explica que Meryn é sua mão direita e que será ela quem ajudará Devran a ficar bem, razão pela qual decidiu levá-la. Aziz continua muito irritada com tudo que está ouvindo e vendo, enquanto Devran tenta tranquilizá-la e propõe que conversem em outro lugar. No entanto, Aziz deixa claro que então tudo aquilo era verdade. Devran segura a mão de Aziz e leva Aziz para fora do escritório. Mas mesmo enquanto vai embora, Aziz continua observando fixamente Meryn e não para de olhar para ela. Enquanto isso, Pivete diz a Meryn para não se preocupar e que tudo ficará bem. Depois que Devran tira Aziz do escritório, tenta tranquilizá-la e diz para ela não se preocupar, que é melhor ir para casa porque em breve poderão conversar sobre tudo o que está acontecendo e que ela não tem nenhuma razão para se estressar mais. No entanto, Aziz vai embora ainda muito irritada com tudo o que acabou de acontecer e com o aparecimento de Meryn. Devran volta rapidamente para seu escritório porque precisa falar com sua mãe, mas desta vez chega muito mais irritado e começa a reclamar com ela pelo que fez, perguntando por que teve que fazer tudo aquilo e por que continua se metendo em assuntos que não lhe dizem respeito. Pivete, por sua vez, deixa claro que está decidida a fazer todo o possível para que Devran tenha um filho e lembra a ele que, quando disse que iria procurar alguém que pudesse lhe dar esse filho, estava falando completamente sério e não estava brincando. Devran responde que ela sabe perfeitamente que Aziz é sua esposa e que ele a ama, e que esse sentimento não vai mudar simplesmente porque Pivete decidiu trazer outra mulher. Devran não entende por que ela teve que levar Meryn até aquele lugar e por que decidiu fazer algo que pode afetar seu relacionamento com Aziz. Nesse momento, Meryn responde que não chegou ali obrigada nem foi levada à força, mas que foi por sua própria vontade. Ainda assim, Devran continua sem saber o que fazer diante de toda essa situação, enquanto Pivete insiste que ele deve pensar bem nas coisas e que deveria ouvi-la porque, segundo ela, o que está fazendo é para o bem dele. Devran continua completamente irritado e, no meio da discussão, pede a Meryn que saia do escritório porque quer conversar a sós com sua mãe. Meryn sai do escritório e então Devran pode falar diretamente com Pivete. Ele pergunta o que ela está fazendo e deixa claro que não deve brincar com os sentimentos de Meryn. Também diz que essa mulher tem que ir embora imediatamente porque pode acabar machucando Aziz. E Devran quer que sua mãe entenda de uma vez por todas que ele não precisa da ajuda dela para esse assunto. Devran insiste que não quer que Pivete continue intervindo dessa maneira e pede simplesmente que ela o deixe em paz para que possa resolver seus próprios problemas. Enquanto Devran continua falando com sua mãe, Aziz está na parte de baixo do hotel falando com Semo. Ela também tem outro problema que precisa resolver e começa a perguntar o que ele estava fazendo e o que estava tramando. Semo tenta dizer para ela se acalmar e que ela não precisa ficar gritando com ele, mas Aziz continua irritada porque quer entender o que ele fez. Então Semo pergunta como ela ficou sabendo do ocorrido, e Aziz explica que ficou sabendo pelos agiotas. Ao ouvir isso, Semo tenta explicar que simplesmente tentou ajudar Sevdet e que essa era a razão pela qual havia agido daquela maneira. Aziz reclama que ele deveria ser mais inteligente e pensar melhor antes de se meter em tantos problemas, porque agora novamente está envolvido em uma situação complicada. No entanto, Semo tenta fazê-la entender que não podia ficar sem fazer nada porque sua mãe queria ajudar Sevdet. Semo explica que aquelas pessoas poderiam chegar a matá-lo e que, por essa razão, considerou que aquela era a única maneira que tinha para poder praticamente salvar a vida dele. Pede a Aziz que entenda que não fez isso por outra razão, mas porque queria ajudar Sevdet e evitar que algo pior acontecesse com ele. Apesar da explicação de Semo, a situação continua complicada e Aziz acaba tendo ainda outro problema para enfrentar em meio a tudo que já está acontecendo. Para completar ainda mais tudo o que está acontecendo com Aziz, ela se aproxima da parte de cima do hotel, onde fica a piscina, e ali observa Firak. Ao vê-lo, Aziz começa a gritar para chamar sua atenção. Firak simplesmente se vira para olhar ao ouvi-la. Embora Aziz ainda não saiba exatamente quem ele é, ao vê-lo reagir começa a reconhecê-lo.
Aziz então se lembra da pessoa que encontrou anteriormente no elevador e deduz que aquele homem que está diante dela é precisamente o mesmo homem que havia visto naquela noite. Ao se lembrar daquele encontro, Aziz se aproxima dele e pergunta diretamente se ele é Firak. Firak começa a rir e explica que simplesmente não queria estragar a surpresa ao esconder dela quem ele realmente era. No entanto, Aziz não está disposta a ficar com essa resposta e pergunta o que ele quer dela e de sua família. Firak volta a rir e diz que simplesmente não quer absolutamente nada. Mas Aziz pede que ele não brinque com suas palavras e que diga claramente o que está acontecendo e o que ele está tentando fazer. Ela também quer saber por que ele deu dinheiro a Semo para que ele pudesse pagar a dívida e qual é realmente o objetivo que ele tem por trás de tudo isso. Aziz quer que Firak fale rapidamente e explique tudo o que está fazendo, mas ele simplesmente continua rindo e diz que poderia lhe dar uma resposta, embora considere que ela não a entenderia. Aziz responde que já tem problemas demais em sua vida e que, precisamente por tudo que viveu, pode entender muitas coisas, por isso não permitirá que Firak brinque com sua família. Ela quer que ele entenda isso de uma vez por todas e que pare de falar de uma maneira que só consegue deixá-la ainda mais confusa. No entanto, Firak responde que, se ela não entende o que está acontecendo, então não sabe como pretende proteger sua família. Essas palavras deixam Aziz ainda mais confusa porque ela não entende o que Firak quer dizer nem qual relação tudo isso tem com sua família. Então Firak diz que tem algo importante para lhe contar e começa a falar sobre sua família e sobre usá-las ou os usoncá-las, deixando Aziz cada vez mais confusa e sem saber exatamente o que Firak está tentando revelar a ela. Aziz acaba aceitando conversar com Firak para que ele possa explicar de uma vez o que quer e quais são realmente suas intenções. Firak começa dizendo que vai ter o sobrenome Alas e que, com esse sobrenome, agora poderá desfrutar do poder que lhe corresponde e utilizá-lo para ir contra essa família. Aziz tenta fazê-lo entender que não deve olhar para Devran como se ele fosse seu inimigo, porque pensar dessa maneira só fará com que tudo fique ainda pior. E também deixa claro que ela também não permitirá que ele brinque com a família de Devran. Firak, no entanto, responde que ela não conhece o lado obscuro dessa família e que, por isso, não pode entender completamente o que ele está fazendo nem as razões que tem para agir daquela maneira. Aziz se levanta da mesa e deixa claro que nenhum deles tem culpa pelos erros do passado e que ele deve entender essa parte. Também o adverte que, se realmente não quer mais dor, deve manter-se afastado de sua família e de seu marido, porque se decidir continuar com o que está fazendo terá que pagar as consequências. Firak não responde absolutamente nada depois de ouvi-la e permanece sem dizer nada. No entanto, Devran observa do terraço do hotel que sua esposa está conversando com Firak. E ao perceber o que está acontecendo, fica muito irritado. Devran se aproxima rapidamente para dizer a Firak que já havia dito para ele ir embora e que não queria vê-lo perto deles. Também lembra Aziz que já havia dito para ela ir para casa, mas ela tenta tranquilizá-lo e explica que não está acontecendo absolutamente nada. Apesar disso, Devran chega até Firak e dá um soco nele. Firak também se defende e devolve o golpe em Devran, dizendo que não está fazendo absolutamente nada contra ele. Os dois começam a discutir e a situação fica cada vez mais intensa, enquanto Aziz tenta impedir Devran e pede que ele se acalme. Nesse momento aparecem Vajab e Pivet para separá-los. Mas Vajab diz a Devran que pare porque Firak é seu irmão. Ao ouvir essas palavras, Devran fica completamente sem palavras, porque não consegue processar o que acabou de descobrir. Devran fica em choque diante da notícia, enquanto Firak diz a Vajab que, supostamente, Devran acredita que é um inocente. Apesar de tudo o que acabou de ouvir, Devran tenta voltar a bater em Firak e novamente tudo se transforma em um caos entre eles, fazendo com que a tensão cresça cada vez mais. Devran tenta compreender tudo o que está acontecendo e, completamente afetado pela notícia, reclama com seu pai porque durante toda sua vida desfrutou acreditando que era seu único filho, quando na realidade haviam mentido para ele. Devran sente que seu pai escondeu uma parte muito importante de sua vida e, por isso, diz que ele foi um mau pai. Vajab tenta interromper essas palavras e explica que ele também não sabia o que estava acontecendo, além de ter ficado em silêncio sobre tudo o que pôde para manter a tranquilidade. No entanto, Devran continua muito irritado e diz que ele arruinou sua vida, porque agora não sabe o que vai fazer depois de descobrir que tem outro irmão. Tudo fica cada vez mais complicado e a situação continua aumentando de tensão. Pivet também tenta dizer a Devran que se acalme e que pare de reagir daquela maneira, enquanto Aziz não consegue acreditar em tudo o que está acontecendo e tenta compreender a situação que Devran está vivendo naquele momento. Aziz também pede a Pivet que tenha consideração com Devran, mas Pivet responde que não se meta no que não lhe importa. Aziz, no entanto, deixa claro que ela também faz parte dessa família e que não pode ficar indiferente diante do que está acontecendo.
Então Azizi diz a Vajab que Devran pagou até aquele momento pelos erros e pelos pecados de sua família, e que agora deveria pensar em seu outro filho e esquecer Devran. Depois de tudo o que aconteceu, Devran decide ir embora junto com Azizi, deixando agora um novo problema entre Vajab e Pivet. Pivet reclama com Vajab que não permita que seu filho vá embora, mas Vajab tenta tranquilizá-la e diz que ela não deve se preocupar porque Devran terá que voltar mais cedo ou mais tarde. Depois de conversarem, Devran e Azizi voltam para casa. Ao chegar, Azizi começa a procurar Fida, mas não consegue encontrá-la. Então dizem a ela que talvez tenha saído por um momento e que não deve se estressar por causa disso. Apesar dessa explicação, Azizi considera que deve ligar para ela para saber onde está e também propõe que saiam juntos para procurá-la. No entanto, Devran diz que é melhor que ela vá sozinha e que ele fique ali descansando. Azizi não quer deixá-lo sozinho depois de tudo o que está acontecendo, mas Devran segura sua mão e explica que é melhor que ele fique sozinho e que ela vá procurar seu irmão. Azizi, antes de ir embora, dá um abraço nele para que não fique triste e para acompanhá-lo de alguma maneira naquele momento. Devran agradece muito aquele abraço e fica afetado pelo gesto de Azizi. Depois que ela vai embora, Devran se senta à mesa, pega seu telefone e começa a olhar as fotografias. Enquanto observa as fotos, começa a pensar em tudo o que está acontecendo e na possibilidade de existir outra forma de enfrentar a situação. Embora para ele continue sendo muito difícil aceitar tudo o que aconteceu. Pouco a pouco, a situação afeta cada vez mais e ele acaba começando a chorar, porque nunca havia pensado que algo assim pudesse acontecer com ele. Para Devran, descobrir que tem outro irmão depois de tantos anos é algo completamente inesperado e difícil de assimilar. Nesse momento, recebe uma ligação de seu pai. Devran diz que não quer falar com ele, mas Vajab insiste que eles precisam conversar cara a cara. Lembra que, depois de tantos anos, ele já não é um jovem e que não deve simplesmente ficar bravo e ir embora, porque agora é um grande homem e precisa enfrentar o que está acontecendo. Vajab quer que eles possam conversar como pai e filho e esclarecer o que aconteceu, mas Devran não responde absolutamente nada. Finalmente, decide desligar o telefone e ficar com tudo o que está pensando. Pivet, sem nenhum escrúpulo, vai até a casa de Azizi e leva Meriem com ela. Quando Devran abre a porta, percebe que é sua mãe e também observa que Meriem está com ela. Devran pergunta o que Meriem está fazendo ali, mas Pivet responde que Meriem é sua mão direita e que, onde ela estiver, Meriem também deve estar. Devran considera que o que ela está fazendo é um atrevimento e reclama por ter levado aquela mulher para casa, dizendo que ela deve respeitar a situação. Pivet, no entanto, deixa claro que é sua decisão e que pretende fazer as coisas dessa maneira. Meriem tenta evitar problemas e diz que é melhor